Olá, pessoal, voltamos. Bom, agora nós vamos falar com um neurocientista sobre um assunto muito, mas muito importante, que é sobre a saúde do nosso cérebro. Eu vou estar recebendo o Dr. Igor Duarte num bate-papo muito importante. Agora, gente, foi muito bom esse bate-papo com a doutora Nicole, né? Saber de tudo isso, de tantas informações vindo de médicos de experiência, de que está vivendo lá dentro das UTIs, né? Sem dúvida nenhuma, não é uma época fácil para ninguém, principalmente para eles que estão trabalhando por horas e horas e horas a fio, né? Para que a gente possa, nesse momento, estar aqui do outro lado, podendo viver, né, ainda, graças a Deus, com saúde. E a gente aqui, né, podendo levar informação. Bom, para você que está chegando agora, os nossos entrevistados não estão aqui no estúdio comigo. Que pena, né? Estou sentindo muita falta de tudo isso, mas graças a essa tecnologia que nós temos hoje na UpTV, podemos estar próximo, cada vez mais próximo de vocês. O nosso convidado já está aí prontinho? Mais um pouquinho. Então, a nossa entrevista vai ser via Skype, como nós estamos fazendo nas últimas semanas, e também está sendo uma experiência ótima. Acho que o doutor Igor já está aí no ar. Boa tarde, doutor Igor. Está me ouvindo bem? Olá! Olá, Mara, tudo bem? Olá, doutor Igor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e passar esse conteúdo importante para você. É verdade. Eu que agradeço, doutor Igor. Eu sei que o senhor está também trabalhando ativamente, né, nas informações, levando também, né, porque o doutor dá aula para 3 universidades e não para, né, tudo isso. Exato. Além disso, além de neurocientista, o senhor é estudioso do cérebro humano e da mente feminina. Isso me chama muito a atenção quando fala no cérebro da mulher. Meu Deus, nesse momento, doutor, as mulheres estão vivendo uma dificuldade muito grande, porque toda a família dentro de casa, nós não estávamos preparados, ninguém estava para estar vivendo isso, e o nosso cérebro está de verdade em confusão. Não só nós, as mulheres, os homens, todos nós, né? E aí, o cérebro comanda tudo, né? Há pouco, não sei se o senhor estava ouvindo, né, a nossa última entrevista, nós falamos do coração, sim, né? O coração é a maquininha, mas é o cérebro que comanda toda essa máquina aqui, né? Como é que a gente faz nesse momento de pandemia para controlar tantas emoções ao mesmo tempo, doutor? Pois é, e a gente está vivendo uma fase única nessa história moderna aqui. A gente viveu algo similar a isso há exatos 100 anos. E a gente não tem, vamos dizer assim, informações, bases científicas consolidadas para dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque é novidade. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é fazer sugestões para as pessoas, porque as pessoas estão com um medo tão grande e elas estão todas debaixo do cobertor, debaixo da cama, esperando o vírus passar, e não é assim que vai resolver a questão. A gente precisa, sim, ter consciência de ficar isolado nesse momento, mas esse isolamento não é um isolamento de guerra, a gente não está vivendo um campo de concentração. Por isso, as pessoas estão me perguntando assim, mas e aí, as pessoas vão ter sequelas? A tendência é que não, porque você está dentro de um ambiente familiar, com as pessoas que, teoricamente, você ama. E isso é maravilhoso, você tem um tempo extra para ficar com a sua família. E as pessoas estavam reclamando no passado, nossa, eu não tenho tempo para minha família, etc. Hoje, a gente está com esse tempo extra. Isso vai fazer mal? Do meu ponto de vista, não. Isso dá para a gente retirar coisas boas desse momento tão delicado que a gente está passando agora. Pois é, doutor, o senhor falou que passou-se 100 anos para a gente estar vivendo essa situação, né? E aí eu te pergunto, nós estávamos de fato vivendo no automático, né? Nossa vida era tão louca, tão corrida, que nós não tínhamos tempo para nem si mesmo ouvir a pessoa que estava do nosso lado. E hoje a gente tem tempo demais, tanto que tem hora que dá vontade de fazer assim, ó, meu Deus do céu, não aguento mais nem ouvir a voz do cidadão ou da cidadã que está aqui do lado, né? Porque são 24 horas com a família nesse convívio que você não tinha mais esse habitué nos dias de hoje. E aí, doutor, eu te pergunto, quem será que, como o senhor disse, né? Será que vamos ter sequelas? Não. Mas quem está sofrendo nesse momento mais com esse isolamento? É os jovens, é os idosos e as crianças? Como é que estão nesse momento? Olha só,
Os jovens, nesse momento, são eles quem estão sofrendo mais, porque o jovem tem essa coisa da liberdade, que na mente dele, vou até dizer assim, no inconsciente dele, estão sendo privados da liberdade, o que não é verdade, é apenas um momento. Como o idoso, ele já vem numa crescente de ficar mais sozinho, há uma tendência normal de, vamos dizer assim, de sair do convívio social exacerbado, acentuado, não vão mais em tantas festas, etc. O jovem, se você prestar atenção, o jovem tem festa todo final de semana. Então, está sendo muito mais difícil para o jovem, principalmente para a criança, porque a criança tem uma energia muito grande e dependendo da situação, dependendo, por exemplo, de onde essa criança mora, existe um espaço para ela fazer uma atividade física. A doutora brilhantemente falou na entrevista anterior sobre as pessoas fazerem atividade física. Nós precisamos fazer atividade física, inclusive, para consumir o excesso do cortisol, que é o hormônio do estresse. Entendeu? A gente precisa fazer as nossas caminhadas. Não necessariamente tem que ir na academia. Você consegue adequar um pouquinho ali a sua casa e fazer atividade. Mas as crianças, elas dependem de umas atividades diferenciadas. Elas precisam vamos dizer assim, de um espaço maior, né? Para desenvolverem a sua atividade. Mesmo porque a gente sabe que a atividade física de criança é pular de cambalhota, ou seja, é coisa que nós, adultos, a gente já não faz há algum tempo, né? Doutor, o medo, na verdade, esses sentimentos, né, de medo, de tudo isso que a gente está vivendo. E eu vou compartilhar aqui uma experiência minha, pessoal. Eu sou uma pessoa super informada e durante todo esse tempo tenho ido às ruas realmente ver a condição humana, como estão se comportando e tal. Agora, quando eu vou aos mercados, aos supermercados e vejo aquela fila enorme, as pessoas todas próximas ali, porque agora tem fila para entrar, para que não tenha muita aglomeração dentro daquele local. Enfim, eu confesso que eu estava assim, sentindo uma certa ansiedade, um certo pânico sobre isso, né? E se eu pudesse, eu falava com todas as pessoas. E quando eu posso, eu falo mesmo. E eu fico apavorada com essa situação. Então, eu estava começando a sentir esse sentimento, mas eu sou uma pessoa muito bem resolvida nessas partes e eu logo vi que isso não estava legal, né? E essas pessoas que muitas vezes não têm informação como nós temos e acabam entrando, sim, nesse sentimento. Como é que eu resgato essa pessoa de lá do fundo do poço, digamos assim? Olha, Mara, a ideia que eu dou aí, inicialmente, primeiro, as pessoas precisam fugir das más informações. Eu estou vendo, às vezes, até exagero, não da informação, porque você informar é o correto, os profissionais que trabalham isso, eles devem fazer a informação, mas a forma é o dia inteiro, vamos dizer assim, pregando a coisa ruim. Olha só, morreu mais 200, morreu mais 300, morreu mais 400. Tá assim. Então, a pessoa, primeiro, ela já tem uma predisposição, né? As pessoas, no geral, a irem para o lado negativo. Isso já tem base científica bem estruturada. Nós, seres humanos, gostamos de informações ruins. E se você deixar o vento levar, sabe, deixar a vida me levar, você vai ficar recebendo informações negativas demais, associado com a negatividade que você provavelmente já tem, há uma tendência de você, como disse, se afundar. Como é que retira essa pessoa? Sozinha ela não sai. Não sabe, sai. Se é um indivíduo, isso pode ser o gatilho para o indivíduo desenvolver, por exemplo, uma depressão. O indivíduo está tudo bem com ele, mas isso pode ser o gatilho. Primeiro, ele já tem uma predisposição. Dificilmente ele consegue sair sozinho, precisa de uma ajuda, o amparo familiar nesse momento e, posteriormente, ele precisa de um tratamento médico. Nesse caso, ele precisa procurar um especialista. Doutor, antes de acontecer a pandemia, nós já vínhamos aqui falando, alertando sobre um grande número de pessoas com depressão e de suicídios. Só que esses problemas, eles não acabaram devido à pandemia. Simplesmente a gente não está recebendo informações, números. E eu gostaria de perguntar para o doutor se o senhor tem algum número recente de depressão ou casos de pessoas que também, eu acredito que nessa época também temos o surgimento de psicopatas e de pessoas que acabam se suicidando. Eu já soube de alguns casos que não foram noticiados, mas o problema continua, né, doutor? É verdade, Mara. Eu preciso alertar para as pessoas, né? A gente fala sobre suicídio
de pessoas comuns, de pessoas, entre aspas, normais, mas é muito grande, muito alto o número de suicídio dentro dos profissionais de saúde. A gente já tem É verdade. relatos de suicídio de profissionais de saúde, ou seja, o indivíduo que está sobre um forte apelo emocional e ele vê como a única forma de resolver aquele problema é dar cabo da própria vida. Eu não tenho o dado estatístico agora, eu acredito até que ainda não tenha, por É. conta dos estudos estão muito focados, e isso é muito plausível, que os cientistas estejam focados no estudo para tentar descobrir uma causa, um antídoto para o Covid, né? Mas tão logo essa onda passar, a gente já vai ter as estatísticas, e eu acredito que elas vão ser muito tristes também, por conta dessa pressão exercida pelo o ambiente, pelo momento, né? Nós somos seres que compartilhamos nossa parte dos nossos sentimentos com os outros. Provavelmente, quem está nos assistindo agora já ouviu falar assim: se eu ficar próximo de pessoas tristes, eu vou ficar triste também. Se eu ficar próximo de pessoas felizes, eu também fico. Isso é contagioso. Imagina um profissional de saúde que levanta, trabalha, vai almoçar, dorme com o ambiente negativo carregado por morte e doença. Isso, obviamente, inevitavelmente vai acontecer com o profissional da saúde. Nossa, é muito difícil a gente controlar todas as emoções, por mais que nós temos a consciência, né? Quando a gente vai colocar em prática aquilo, a nossa ação, de fato, é muito difícil separar essas duas ações, né? Só tendo, de Verdade. fato, muito controle, né? O autocontrole, né? Agora, doutor, o senhor está aí formando profissionais, né? Eu imagino que para eles, nesse momento também, tem surgindo tantas e tantas dúvidas, né? Porque uma coisa é certa, a vida não será mais como era antes e nós também não seremos mais como éramos antes. A nossa vida já está mudando e eu acredito que muita coisa para melhor. Aquele automático que nós tínhamos, tempo para nada, eu acho que a gente vai começar a mudar algumas coisas, assim Ô, como Mara, sabe que a eu venho pensando nisso também. é, Eu venho pensando que as coisas elas vão realmente mudar, né? Mas as pessoas, primeiro, elas estão ansiosas porque elas não sabem o que vem aí pela frente, elas não é. sabem o que tem no futuro, o que o futuro aguarda. Mas eu posso quase que garantir para as pessoas que inúmeras possibilidades irão aparecer. Então, as pessoas precisam ficar atentas para essa enxurrada de oportunidades de todos os sentidos, de todas as áreas. Então, nós teremos, com certeza, um futuro bem próspero e promissor para a grande maioria da população, principalmente a população brasileira. Então, eu vejo horizontes maravilhosos pela frente. Nós estamos vivendo um problema muito sério, mas eu consigo enxergar, com a minha visão positiva aqui, um horizonte bem próspero para a população brasileira. Ai, que notícia boa, doutor. É tão bom receber esse sentimento, né? De, olha, vai dar tudo certo, isso aqui vai passar. É o que eu tenho falado sempre para as pessoas. Gente, isso aqui é uma fase e é uma fase de aprendizado para mim, para você, para todos nós. Agora, Claro que é. doutor, de fato, muitas pessoas estão sofrendo com essa... como será que a minha vida será após? Não só pelos sentimentos, mas muita gente está perdendo emprego, não sabe como vai ser depois. A vida financeira de todos nós está parada, né? Claro. Todos nós hoje nessa nova era somos a maioria autônomos, né? Então poucas pessoas hoje são CLTs, que eu costumo sempre dizer. Então como eu consigo controlar esse sentimento, meu Deus, será que eu vou ter meu emprego dia de amanhã? Como é que será que eu vou sustentar minha família? Enfim, eu sei que é muito difícil quando você abre o teu armário e a tua geladeira e você não vê nada. Como que eu vou falar de emoções quando a minha vida está do avesso? Mas como é que essa pessoa pode conseguir força para poder continuar a lutar? Mara, a força está dentro de nós. A natureza é uma outra forma de dizer, senão Deus colocou essa força dentro de nós. Você procurar ela aí, você vai observar que em algum momento da sua vida você já se sentiu ruim, já se sentiu para baixo, já se sentiu fraco e você conseguiu resgatar isso. Falar é fácil, como você mesmo disse, ao abrir aí o armário e ver a dispensa vazia. Mas eu tenho certeza
que o amigo que está nos assistindo agora, ele precisa fazer uma reflexão e ele vai conseguir, ele próprio, encontrar a melhor saída para esse momento. A ansiedade que está gerando nas pessoas agora é justamente essa, porque elas estão se sentindo amarradas dentro de casa. Isso. Eu sei onde buscar o alimento para minha família, mas eu estou impedido nesse momento de ir lá. E é isso que está gerando o maior estresse nas famílias. Eu sei ir lá, mas eu não posso ir lá. E agora, como faz? É isso que está gerando maior estresse. Mas, Omara, eu acredito que a gente esteja realmente, que a gente esteja realmente no pico da doença. Então, a tendência daqui para frente é ela estabilizar e começar a cair, e a vida tão logo volta ao normal, e como disse, a gente espera que volte melhor do que era antes. Ai, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor, é uma coisa que eu observo muito quando eu converso com as pessoas. Eu pergunto, e aí, como é que tá, né? E a maioria das respostas é a seguinte: tá tudo bem, eu tô muito cansada. Aí você para e fala assim, poxa, cansada. Então, esse sentimento desse cansaço que não passa, ou é cansaço da situação, o que a gente pode falar, ou melhor, um exercício mental para essas pessoas que estão sempre se sentindo cansadas? Cara, esse estresse que está gerando dentro de casa, isso bagunça toda a bioquímica do organismo. Há uma tendência de baixar um neurotransmissor que é muito importante, que é a serotonina. As pessoas conhecem a serotonina como o neurotransmissor ou a química do prazer. Né? Você come chocolate, libera serotonina, você fica feliz. É isso que as pessoas, no geral, sabem. O que as pessoas não sabem é que a serotonina é ela quem controla, vamos dizer assim, os caminhos da dor que chegam no cérebro. Se você tem serotonina baixa, primeiro, você pode ter um caso de depressão, mas todas as sensações dolorosas, elas tendem a chegar no cérebro. E aí o indivíduo, ele sente mal-estar, sente dor e sente cansaço, nesse caso. Por uma questão bioquímica, mas provavelmente tudo isso está sendo gerado pelo excesso do estresse. As pessoas estão dentro de casa, você me falou no começo dessa transmissão sobre a mulher, o impacto que isso está tendo no organismo feminino, porque ela está sobrecarregada agora, vezes 4. Ela tem tudo que ela tinha antes nas costas para fazer ainda, agora ela passou a cuidar em tempo integral dos filhos, do marido, da família de uma forma geral. Então, o estresse em cima da mulher está muito grande. O ponto positivo disso tudo, eu vejo, os números mostram que as mulheres estão mais resistentes, inclusive com relação à doença. Se a gente pegar a estatística, toda vez que eu vou comparar, eu estudo bastante em relação ao cérebro feminino, cérebro masculino, as mulheres, elas são mais resistentes. Aí você pode perguntar, por que as mulheres resistem melhor ao Covid? Porque provavelmente o sistema imunológico feminino é melhor do que o sistema imunológico masculino. Ponto positivo para as mulheres. Oh, meu Deus, olha, a gente já sabia, né, que nós mulheres, como sempre, somos mais fortes, somos ali, ó, persistentes, mas, doutor, vamos defender os homens, porque, aliás, a minha mesa ali, ó, nosso suíte é todo masculino, né? Eles não estão gostando, né? Não. A doutora já no primeiro bloco deu um puxão de orelha já, né? E alguns, hoje eu vou ser, olha... Mas é um puxão de orelha bom, né? Positivo. Doutor, já que o senhor falou da mente feminina, nesse momento a mente feminina é diferente da mente masculina, porque os homens, eles sintomatizam, né? Tudo isso. As nossas preocupações são diferentes, da mulher é uma e do homem é outro. Vamos dizer assim, nós somos mais humanas e os homens são mais exatas, mais ou menos isso, né? É o que dizem. É o que dizem, mas eu acho que de fato, as minhas preocupações uma do meu marido, não que sejam diferentes, são opostas, é que ele já pensa de um outro lado, que eu também penso, porém ele somatiza mais o lado exatos. Como é que a gente faz, nós mulheres, para controlar a mente de um homem dentro de casa? Como é que eu passo uma certa estabilidade emocional para essa pessoa que está lá comigo? Olha, isso é muito difícil. O ideal, nesse caso, é o diálogo. Esse é o melhor caminho nesse momento. Mas os homens, eles têm pouco diálogo. O universo masculino, ele gira em torno de poucas palavras. As mulheres, elas têm uma necessidade maior de conversar, os homens têm uma necessidade maior de ficarem calados. Nesse momento, as mulheres precisam entender
que os homens gostam de ficar calados, e os homens precisam entender, homens, por favor, que as mulheres elas têm uma necessidade de falar um pouco mais. Então, vocês precisam dar uma atenção nesse momento. A gente está... O índice de problemas relacionados ao casamento, aí, em caso, agressões, aumentou nessa quarentena. Muito por conta, eu acredito, do diálogo, a dificuldade que as pessoas têm de dialogar, principalmente os homens, porque as agressões estão partindo desses homens. Homens, por favor, a gente está vivendo uma situação bastante crítica nesse momento. Esse é um momento de união, isso não é um momento de separação. Então, você precisa dar uma atenção dobrada para sua esposa, para as coisas fluírem muito bem. É verdade, importantíssimo isso que o doutor falou, porque, inclusive, se há um número que aparece nas estatísticas, infelizmente, da violência contra a mulher, que tem crescido cada vez mais, justamente porque os dois estão dentro de casa, em que outros tempos ela poderia sair, correr, enfim, né? E o homem, como está mais dentro de casa, isso está sendo constante, inclusive os veículos de informações de TV aberta está sempre falando isso. E você, se é vizinho de alguém que está vendo alguma coisa, se sabe de alguma coisa, por favor, é a hora de você se pronunciar e de falar de verdade. Aquela história que briga de marido e mulher não se coloca a colher, é mentira, é do passado. E a gente tem que colocar... coisa antiga, né? Sim, é coisa antiga. Boa, você tem que bem. colocar, sim. Agora, doutora, a solidariedade é uma coisa que aflorou demais nessa época de pandemia e eu espero de verdade que esse sentimento continue entre a população. Isso é um fato positivo. E por que será que o cérebro é uma ação do cérebro, é uma atitude que a gente manda para o cérebro? Por que as pessoas estão mais solidárias? Mara, porque nós estamos vivendo numa situação crítica, mas não é uma situação extrema. Como disse, nós estamos com as pessoas que nós amamos. Existem dados, por exemplo, prisioneiros de guerra, eles tendem a não serem solidários. Por quê? Porque ele precisa do alimento para a sua sobrevivência. Então, se ele puder, ele vai retirar do outro prisioneiro para ele se alimentar. Ali é uma situação extrema. Nós, brasileiros, nós, no mundo em geral, por conta do Covid, não estamos vivendo uma situação dessa. Nós estamos presos com nossa família, com as pessoas que nós amamos. E nós conseguimos olhar as outras pessoas e a gente consegue perceber a dor da pessoa. Lembra que eu falei que a gente fica perto de pessoas que estão alegres, a gente também fica alegre? Verdade. Mas se a gente souber de pessoas que estão passando necessidades, pessoas que estão tristes, isso mexe com a área emocional do nosso cérebro. E aí, se você tem condições de ajudar, a tendência é você pegar um pouco que você tem e compartilhar com a pessoa, com o seu próximo. Então, isso está acontecendo muito, estou acompanhando muito essas reuniões, muitas delas digitais, né, para as pessoas fazerem doações com a finalidade de ajudar as pessoas mais carentes. Isso é fantástico, mas isso é do ser humano e, ao que parece, é muito mais acentuado no brasileiro. Ai, que coisa boa, doutor, que esse sentimento fique, que a gente possa perdurar, multiplicar isso para a vida sempre. Doutor, eu quero te agradecer demais. Olha, tantos temas, tantos assuntos. E, doutor, de verdade, eu quero que quando tudo isso passe, o senhor venha aqui bater um papo conosco ao vivo. Eu vou, com certeza. Porque, olha, tem tantos temas e eu fiquei tão curiosa com esse tema do senhor conhecer a mente feminina, que eu vou querer saber muito mais sobre isso. Eu tenho certeza que muitas mulheres também. E os homens, gente, porque se a gente não entender o nosso sexo oposto, as relações vão ficar como? E quando você entende, é muito mais fácil de você lidar com elas. É muito melhor, o relacionamento fica muito melhor quando você entende o cérebro delas. Eita, o cérebro é uma caixinha de muitas surpresas. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos que estão aí em casa, desse uma dica muito especial, que seria de muita valia nesse momento. Olha, para as pessoas que estão nos assistindo agora, olha só, isso tudo é momentâneo. Isso vai passar e nós vamos vencer. Aliás, nós já estamos vencendo. O número de pessoas curadas é muito maior do que de pessoas mortas. Lamento as pessoas mortas, mas nós estamos vencendo essa batalha. Se você ouvir, se estiver em algum lugar onde a notícia não for uma notícia boa, convido você a pelo menos abaixar o volume para aquilo não fazer
capaz de aquilo não incorporar em todas as informações que você já tem. E a tendência é você passar por isso de forma plena e de forma, vamos dizer assim, amigável. Bom? Ai, doutor, obrigada pelo carinho. Foi uma delícia bater esse papo com você, viu? Te aguardo aqui nos estúdios. Obrigada mesmo. Tchau, um grande abraço. Tchau, bom trabalho por aí. Gente, infelizmente nós vamos parando por aqui, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença e a audiência de todos vocês. Se tiver sozinho aí em casa nesse momento especial, gente, não fica sozinho não, liga para alguém. Se não tem para quem ligar, liga o som, coloque uma música animada, dance, faça qualquer coisa, movimente-se. Tá sozinho? Pega um animalzinho para cuidar, um gatinho, um cachorrinho, enfim, um passarinho, seja o que for. Procure centralizar suas emoções, porque como nós vimos hoje com os especialistas, a nossa mente controla o nosso corpo e as nossas emoções e também as nossas doenças. Então, tente ficar da melhor forma possível. Eu sei que é muito difícil para todos, mas nós não estamos sozinhos. Temos o quê? Esse veículo de informação. Manda recadinho, nem se for para mim, pode mandar. Manda lá um inbox para mim que nós vamos bater aquele papo, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Já estamos preparando um programa super especial para os próximos dias. O que eu posso falar para vocês é: fiquem com Deus, orem, rezem, não importa a religião, busquem Deus acima de tudo, tá bom? Ele com certeza vai dar o equilíbrio necessário para você nesse momento, porque olha, tá acabando. Se Deus quiser, tudo isso vai passar e tudo vai voltar ao normal, mas melhor, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus e continue aqui na UP TV, a TV Sem Fronteiras. Beijo!